Então, a gente já está caminhando para o arrebatamento, a passos largos, né? Porque a gente está vendo os sinais aí todos que estão aí fora de guerra, rumores de guerra, essa coisa, fomes, peste e tal, né? Que está lá em Mateus 24, a gente já está vendo o nosso caminho aí se endireitando para a volta de Jesus Cristo. E para que Jesus volte, como é que ele vai voltar com essas igrejas do jeito que está aí, né? Eu penso, eu não sei, posso estar errado, se eu tiver, você pode me corrigir, mas eu penso assim, como é que Jesus vai voltar com o povo pregando hipergraça, graça sobre graça, uma vez salvo, salvo para sempre, né? Venha de qualquer jeito, que você vai de qualquer jeito para o céu, se Jesus, enfim, esse evangelho torto, aleijado, manco que os caras estão pegando aí, não vai levar ninguém para o céu. É um evangelho que salva, mas não tem confronto, né? Na verdade, não é pelo fato do confronto, não. Não tem transformação. É o confronto, é a transformação. Porque conversão, a palavra conversão, ela significa mudança de rumo. Então, não é possível que você diga que você é convertido, mas você continua caminhando no mesmo rumo de quando você estava no mundo. Você é igualzinho, não tem mudança. Às vezes, o trabalho pode ficar... Então, como que pode? Você veio do mundo fumando maconha, você está na igreja fumando maconha, você fala que fumar maconha está tudo bem, porque Jesus não se importa com a sua maconha. Você vinha bêbado de lá, você está bêbado aqui. Eu não estou falando que beber é pecado, mas bebedice é pecado, né? Você era adúltero lá, tinha amante, aí você se converteu, está na igreja, tem amante. Como assim, cara? Né? A Bíblia diz: o presbítero seja marido de uma mulher só, o pastor está em cima do púlpito, está no 5º casamento. Né? Como é que pode? O cara tem 5 mulheres, irmão. E está falando de salvação. Que salvação? Se nem ele é salvo, ele vai querer pregar salvação para os outros. Que Jesus é esse que o cara está pregando? Então, a Bíblia, ela exige de mim e de você, Fábio. Jesus disse: sede santo como eu sou santo, e santificai-vos todos os dias. Buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, se você não tem santidade, você não vê a Deus. Então, é desse Deus que você não vê, não conhece, não ouve que você está pregando? É uma incoerência isso. É antagônico, de fato, ao evangelho, né? Então, você vê só, os caras, o que os caras fazem? Eles relativizam o pecado, né? Hoje é assim. O cara fala assim: mas aquele pastor ali, ele divorciou da irmã, que era diretor ali do ciclo de oração, né? Dirigente e tal. Porque deu um problema, aí ele separou, ele casou com a missionária, e daí tá a mulher dele divorciada lá, com os filhos no banco, e ele tá com a missionária novinha aqui, né? Na boa, em cima do púlpito, e está pregando. Eu posso dar um testemunho para você. Sim. Eu me converti na Assembleia de Deus da Madureira, pastor João do Monte, irmã Maria do Monte. Eu me converti lá. Aceitei Jesus lá. Né? A missionária Sebastiana estava pregando no dia que eu fui na igreja a primeira vez. Deus usou ela poderosamente, apontou aquele dedão na minha cara. Depois ela veio para a missão, eu não sei onde é que ela anda agora hoje, missionária Sebastiana. Ela já deve estar bem idosa, se é que já não dormiu no Senhor, né? E o filho do pastor João do Monte, que era um presbítero, cara, pensa, um pregador extraordinário, uma pessoa que eu gostava, né? Nunca mais eu vi ele, enfim. Mas ele divorciou da sua esposa e casou com outra. E daí ficava a esposa dele, né? E o que eu estou dando aqui é um testemunho, espero que ele não vai ficar chateado se estiver ouvindo, mas enfim, se ficar também é o problema dele. A esposa com os filhos de um lado e ele com a outra moça, com o bebê no colo, em cima do púlpito e pregando. E o pai dele, né, que era o presidente da igreja, tranquilo. Quando trocou o presidente, aquele pai dele jubilou, a primeira coisa que o cara fez foi excluir ele. Ele veio para a missão aqui, o pastor aceitou que tem o pastor aqui, gente fina. Porque ele era um excelente pregador. Mas como é que faz? Então, a pergunta que eu faço aqui para você é o seguinte: como é que você vai pregar Jesus não sendo você, não tendo você uma vida cristã? Como é que você vai falar de santidade se você não tem santidade? Cara, Atos, capítulo 3 de Atos, no verso 1 em diante, Pedro, ele vai na porta do templo chamada Formosa. Você conhece essa passagem de corte salteado de frente para trás, de trás para frente. Pedro olha para o aleijado, o que ele fala para o cara? Cara, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Então, a pergunta que eu faço para todo mundo é o seguinte: eu posso te dar uma coisa que eu não tenho? Então, como é que eu vou te dar Jesus se eu não tenho, cara? Se eu sou adúltero, se eu sou mentiroso, se eu sou ladrão, se eu engano as pessoas, entendeu? Se eu estou vivendo uma vida de pecado, uma vida desgraçada, sem a presença do Espírito Santo, como é que eu vou dar para você uma coisa que eu não tenho? Como é que eu vou pastorear uma igreja? O Evangelho de João, não me lembro se é 14, eu não lembro agora, a minha memória hoje não está boa,
ela fala que você não reconhece o fruto senão pela sua árvore. Perdão, não conhece a árvore senão pelo fruto. Se o fruto é bom, a árvore é boa e a raiz é Deus. Se o fruto é ruim, a árvore é ruim e a raiz É o diabo. é o diabo. Então toda árvore é de Deus? Não. Cara, então quantas árvores são do diabo e estão aí falando que são de Deus? Infelizmente. Quantas, Fábio? Né? Então, é muito, não é pouco, é muito. Então, aqueles que são de Deus, compete a eles a viver uma vida de santidade, né? Dignidade, falar a verdade, honestidade, não enganar as pessoas, não mentir, não roubar, não adulterar e não se perder no caminho. Bom lembrar que a santidade não está relacionada à vestimenta como o senhor antigamente achava, né? Não, eu nunca achei isso. Não é pelo fato de eu ter sido da Assembleia de Deus que eu era cretino. Pelo contrário, a minha igreja, eu contei aqui já esses tempos atrás, tinha um presbítero lá que eu gostava muito, que ele já está em Jesus Cristo, e às vezes eu ia no culto à tarde com a camisa do Atlético, de bermuda, chinelo de dedo, porque eu estava andando na rua e eu não saía para ir na igreja. Mas eu estava fazendo outra coisa, normal, como sempre andei, e aí o Espírito Santo falou, você vai ter que ir na igreja, eu ia do jeito que eu estava. Chegava lá no culto à tarde, as irmãs da terceira idade, já todo mundo sabia, né? Do ciclo de oração, que o irmão Sandro era meio rebeldinho, né? Eu sentava lá no fundo do banco, ficava lá tranquilão. Entendeu? E aí ele chegou, aconteceu um fato uma vez, num culto de domingo, de sábado, de Santa Ceia, que foi uma irmã lá, eu acho que até eu já te contei isso na vez passada que eu tive aqui, e a irmã estava doente. E ele orou por ela, presbítero irmão Tavares, aliás, né? E ele orou por ela lá na frente e Jesus não curou ela, e ela veio lá atrás e tal. Da irmã falou, vai lá, pede pro irmão Sandro, que Deus usa a vida dele e tal. E eu tava lá no fundão, né, barba por fazer, como, né, sempre fui meio largado, afinal coisa não era eu que ia pregar, nem nada, né, eu não tava muito preocupado. E a irmã veio lá, eu orei, Jesus curou ela, e ele ficou olhando. Passou uma semana, ele me chamou na casa dele, eu de vez em quando ia lá filar um café, né, ia lá, gostava muito, a esposa dele era vice-líder do ciclo de oração, uma queridona, e eu fui lá e ele me chamou no canto, foi irmão Sandro, ele paulista, né, já idosinho ele. E eu tinha um Fusca, ele era mecânico, então ele arrumava meu Fusca, né? Ele falou, moçando, eu preciso pedir perdão para você. Eu falei, por quê, irmão Tavares? Meu Deus, você é um homem santo de Deus. Ele falou, porque eu pequei. Eu falei, por quê, irmão? Ele falou, porque eu julguei você, irmão Sandro. Eu julguei você. Na reunião de obreiros, você estava lá, eu fiquei olhando, falei, o que esse moço está fazendo aí de bermuda? Eu preguei a minha vida inteira que quem usa bermuda, Jesus não usa. E ainda você vai lá com aquela camisa daquele maldito Atlético. Eu falei, senhor, torce pro coxa, né? Fala a verdade. Ele dava risada, né? E aí um dia Deus mostrou para mim a minha hipocrisia, irmão Sandro. Eu falei, como, irmão Tavares? Você não lembra no culto de ceia aquela moça loira que veio lá da central? Eu orei por ela, Jesus não curou. Ela foi lá, você orou, Jesus curou ela. Aí Jesus mostrou que você é melhor que eu. Eu com a minha calça, com o meu terno, nunca usei uma bermuda na minha vida e Jesus não me usa. E você anda camisa de time, de bermuda, contando piada, dando risada, falando bobagem para todo mundo. E Jesus usa você. Foi um tapa na minha cara.